Bom dia a todas, a todos. Eu sou a Rosiane. Durante o dia 8, 9 e 10, nós estaremos aqui com 3 painéis, né, falando de literatura negra, produzido e protagonizado por pessoas negras e negros. Hoje a mesa é o painel 1, primeiro painel de apresentação, que vai falar sobre 40 anos dos cadernos negros. Construção de uma trajetória em promoção da literatura negra brasileira. O Quilombo de Literatura, Grupo Paulistano de Escritores, foi fundado em 1980 pelo CUT, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues e outros, com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. O grupo tem como proposta incentivar o hábito da leitura e promover a difusão de conhecimentos e informações, bem como desenvolver e incentivar estudos, pesquisa e diagnósticos sobre literatura e cultura negra. No ano de 2017, o Quilomboje completa, o Cadernos Negros completa 40 anos de existência. E logo depois, 3 anos depois, vem o Quilomboje. Né? E marcado por uma rica atuação voltada para a área editorial e de promoção da cultura negra. Hoje nós teremos o prazer de receber os painelistas. Cuti é pseudônimo de Luiz Silva. Nasceu em Ourinho, São Paulo, formou-se em letras, português e francês, na Universidade de São Paulo em 1980. É mestre em teoria da literatura e doutor em literatura brasileira, pelo Instituto da Linguagem da Unicamp. Foi um dos fundadores e membro do Quilombo de Literatura, de 1983 a 1994. E um dos criadores e mantedores dos Cadernos Negros, 1978 a 1993. Série na qual publicou seus poemas e contos em 38 dos 39 cadernos lançados até 2016. Tem também publicado diversos textos e outras antologias, incluindo ensaios. É autor do livro Kizomba de Vento e Nuvem, de 2013, e de Contos Escolhidos, coletânea publicada em 2016, dentre diversos outros. Por favor, Cuti a nossa mesa. Esmeralda Ribeiro é jornalista, escritora e pesquisadora da literatura afro-brasileira. É integrante desde 1982 do Quilombo de Literatura, grupo de escritores afro-brasileiros sediados em São Paulo. Tem trabalhos publicados em 35 antologias no Brasil e no exterior. Sua atuação no sentido de incentivar a participação da mulher negra na literatura tem sido constante. Por favor, Esmeralda. É autora do livro Malungos e Milongas e coautora do livro Gostando Mais de Nós Mesmos, sobre autoestima e questão racial, entre outros. Márcio Barbosa nasceu em São Paulo, onde reside atualmente. É pesquisador e um dos coordenadores do Quilomboje. Fez as entrevistas e os textos do livro Frente Negra Brasileira e é um dos responsáveis pelo documentário e livro Bailes, Soul, Samba Rock, Hip Rock e Identidades em São Paulo. Também, junto com Esmeralda Ribeiro e Nid Afolab, organizou os livros Afro-Brasilia Mind e Black Notebooks, versão em inglês de Cadernos Negros, lançado nos Estados Unidos. Por favor, Márcio. Raquel Garcia nasceu em São Paulo, é professora de História da Rede Pública. A inquietação é o que move sua escrita. Desde 2002, publica seus textos em um blog pessoal, aqueuipreta.blogspot.com.br. Também tem publicado seus textos nos Cadernos Negros. Por favor, Raquel. E na mediação da mesa, hoje nós recebemos o Bruno Gabiru. Nasceu dias após a soltura de Nelson Mandela, em fevereiro de 1990, em São Paulo, onde vive até o momento. É poeta, escritor, artista plástico e atualmente está cursando artes visuais. Gosta de garimpar constantemente títulos em sebos e livrarias espalhada pelas cidades, em busca de antigos e novos escritores para se banhar no imenso rio da literatura negra, seja ela feita no Brasil ou na diáspora. Publica alguns dos seus trabalhos em sua página no Facebook, gabiru.negrarte. Por favor, Gabiru.
Oi. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês para mediar e celebrar esse evento. Sejam todos bem-vindos aos Letras Pretas. Me chamo Bruno Grabiru, sou um dos novos escritores que está participando da série Cadernos Negros. É interessante se pensar que o Cadernos Negros, para estar abrindo agora o evento sobre literatura negra, é muito importante devido o Quilomboje ser uma escola literária. Além de ser referência como leitor, é também referência como escritor, pois nós, como os novos escritores, antes de publicar de fato no livro, passamos por uma avaliação. E através desse feedback, recebemos orientações de como melhorar a nossa escrita e tudo mais. Inclusive, durante a programação, vocês poderão estar prestigiando outros escritores que participaram inicialmente de suas carreiras literárias nos Cadernos Negros, como a Kins Quintê e a Elisandra Souza e outros mais. Enfim, como de praxe, todos da mesa irão ter um tempo de fala e logo em seguida iremos passar a voz para vocês para interagir conosco. Então, primeiramente, para abrir a roda de conversa aqui, eu vou passar a palavra para o escritor Kuti, que foi um dos fundadores do Grupo Quilomboje e organizou as primeiras edições dos Cadernos Negros. Kuti, a palavra é sua. Bom dia. Eu, antes de iniciar, não poderia deixar de fazer uma pequena observação. Eu já fiz muitas palestras, já participei de vários eventos, mas, sinceramente, é a primeira vez que eu participo de uma mesa em um lugar que se caracteriza por ser uma praça de alimentação. Creio que esta singularidade me dá uma ideia de começar essa fala com a questão da fome. Se eu pudesse aqui, certamente eu anunciaria que nós vamos distribuir hambúrguer de graça aqui nesta fala, mas só que seria um hambúrguer diferente, um hambúrguer que pudesse matar uma outra fome, a fome que a maioria das pessoas não tem consciência de que são possuídas por ela. A fome que muitas vezes as pessoas passam durante toda a vida sem perceber que vão morrer quase de inanição por não nutrir esta outra fome, que é a fome da nossa interioridade. A fome que é aquela fome que nos diz: eu preciso de resposta para as questões existenciais que eu tenho. A literatura tem como função principal matar esta fome. É por isso que a literatura dificilmente concorrerá com o hambúrguer, porque esta é uma fome sofisticada e é uma fome que mora no mais íntimo de cada um de nós. E como hoje nós podemos observar aqui, a atenção das pessoas está cada vez mais dispersiva, nós só podemos imaginar que muita gente vai morrer com esta fome interior. O Cadernos Negros, neste ano, vai completar 40 anos. Eu preparei para apresentar hoje aqui
algumas reflexões acerca desta trajetória, que é uma trajetória que, além de outras tantas paralelas a ela, tem como objetivo matar esta fome a respeito das questões raciais que regem nossas vidas, as vidas de negros, brancos, mestiços, asiáticos, etc. Como é que nós todos convivemos com a questão racial, que vai desde o estranhamento até o ódio puro, brutal. O Cadernos Negros, como é? Uma série que publica um ano poesia e outro ano publica prosa. Ele vem trazendo, já por mais de uma geração, a contribuição neste sentido. A literatura, ela pressupõe algumas funções, ela cumpre algumas funções, tanto para o escritor, quanto também para o leitor. Uma das funções, que é uma função importante, é a função cognitiva, ou seja, a literatura nos ensina uma série de coisas das quais todos nós carecemos. Uma outra função é a função catártica. O que é esta função? As nossas angústias, os nossos medos, as nossas raivas, os nossos ódios, que ficam dentro de nós embutidos no momento da elaboração do texto e também no momento da leitura. Isso tudo pode ter uma distensão, ou seja, pela elaboração do texto ou pela leitura nós podemos nos aliviar dessas tantas tensões internas que nós guardamos. Uma outra função importante é a função estética. O que nos traz essa função? Essa função nos traz a relação que nós temos com o encantamento, ou seja, aquilo que nos extasia, aquilo que nos dá prazer, não é? Que é a elaboração própria do texto, a sua configuração que nos indica que há uma beleza no tratamento da linguagem escrita. Outra função importante é a função político-social. Essa função da literatura nos leva a tomar consciência de como a nossa sociedade está organizada e quais são os conflitos e os caminhos para a solução destes problemas que também nos atingem pelo fato de nós estarmos inseridos nesse contexto social. Bem, o que é que o Cadernos Negros, nestes 40 anos, vem nos trazendo a partir destas funções da literatura? Na função cognitiva, o Cadernos Negros vem revelar os elementos principais da cosmovisão da cultura de herança africana no Brasil, que confronta, em muitos pontos, com a cosmovisão das matrizes europeias. Na cognição também, o Cadernos Negros vem contribuir com a reflexão sobre como que a população negra elabora
e reelabora suas estratégias para o enfrentamento do racismo ainda persistente na nossa sociedade. Na função catártica, para as pessoas que vivem o conflito racial, consciente ou inconsciente, esta literatura promove o alívio deste conflito e desta tensão interna. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma visão midiática, histórica, de que é um país onde há racismo, mas não há racistas. Não é? A estratégia do racismo aqui no Brasil, ela se baseou sobretudo e principalmente na hipocrisia. Portanto, nesta opção catártica, nós vamos ter exatamente o desvendamento destas tensões de negros, brancos, mestiços, asiáticos, que vivem o seu dia a dia, a sua história de vida, carregando uma série de tensões internas. Na função estética, o Cadernos Negros tem elaborado novos horizontes de trato com a linguagem. Nós sabemos que a língua portuguesa, como todas as línguas, ela é cristalizada, mas a sua cristalização não é absoluta. A língua, portanto, é uma essência viva e ela pode e se modifica gradativamente, inclusive pelo trabalho que os escritores realizam. E, por fim, na função político-social, esta literatura vem trazer a possibilidade de o país se conscientizar dos grandes problemas que estão cada vez mais explícitos e que se referem à questão racial como problemas que significam um grande atraso para o desenvolvimento da nação. Exatamente porque o racismo, por princípio, ele garante privilégios e, portanto, é o gerador precípuo de injustiças e também algo que é importante numa sociedade tecnológica, ele impede que os seus talentos sejam realizados para o seu próprio desenvolvimento. Bem, quantos minutos eu tenho? 9. Bom, falar de Cadernos Negros é falar de livros. E quando a gente fala de livros, a gente sempre pensa, bom, o livro é um objeto, né? Mas ele é um objeto que traz um conteúdo. Né? E o Cadernos Negros, o que nós podemos dizer de conteúdo dos Cadernos Negros? Bem, como se trata de uma antologia anual, nós teremos muitos textos, poemas e contos. E como é que nós poderíamos, então, falar de conteúdo, se não a gente propor a leitura deste conteúdo? Óbvio que eu não poderia aqui pensar em ler muitos textos, tendo em vista o nosso tempo e até mesmo a nossa condição aqui
espacial. Cadernos Negros começou em 1978. E ele dependeu e depende de uma convicção, não apenas dos seus autores, mas, sobretudo, dos organizadores. Se não há convicção, as coisas não acontecem. Para nós estarmos aqui, a Feira Preta, os seus organizadores tiveram que ter convicção. Se não tivessem convicção da importância de realizar isso, não teria acontecido. Bem, o Cadernos Negros tem duas realidades que eu gostaria de destacar antes de ler os textos. Uma delas é que a configuração da participação feminina se alterou radicalmente. No Cadernos número 1, nós tínhamos 6 homens e 2 mulheres. Bem, no Cadernos Negros 39, que é o último, nós temos 19 mulheres e 17 homens. Isso demonstra que nós tivemos uma participação total aumentada e um destaque para a presença feminina. Bom, é preciso que a gente pense outro elemento. Nós tivemos também um grande aumento de escritores do Nordeste. Só de Salvador, no último, nós temos 13, portanto, 36% de autores. Concorre para isso, a meu ver, o fato de a mulher estar mais afeita à literatura, à cultura. Portanto, isso é um dado de que a mulher estuda mais e está mais interessada nas letras, portanto, na literatura. Por outro lado, a presença de muita gente da Bahia nos dá um indicador de que a cultura negra impulsiona a criação literária, e como ela é muito mais forte na Bahia, está aqui o resultado. Bem, mas falar, como eu disse a vocês, de literatura sem ler a literatura é algo que me parece muito pouco proveitoso, porque nós ficamos sempre nas periferias das coisas. Em 1978, quando começamos o trabalho dos Cadernos Negros, um dos autores, na época o mais velho, publicou um texto que ele depois, eu creio que ficou um pouco assustado com o que ele mesmo fez, e que está publicado no Cadernos número 1, e eu vou ler para vocês e fazer ligeiros comentários, se o tempo permitir. Já me disseram que tem 3 minutos, portanto eu creio que eu só vou ler, e depois nas perguntas, quem sabe eu possa dizer algo. Se chama o texto Atitude. Eu tenho a alma e o peito descobertos, à sorte de ser homem, homem negro, primeiro imitador da noite e seus mistérios, triste entre os mais tristes, útil como um animal de rosto manso, muita agonia boia nos meus olhos, inspiro poesia ao vate branco. Estamos em pleno mar, estamos em plena angústia. Angústia, signo do espanto pousado na nossa nuca.
Por isso, a rastro, ensaiamos andanças desaprendidas, calcando os pés na paisagem escura, seca, estranha. Não seja o vento barreira à nossa ida à montanha. Bem, o texto se prolonga muito, e tendo em vista os 3 minutos, eu vou parar e fazer apenas algumas considerações. O poeta começa dizendo eu, e a partir de um determinado momento, ele passa a dizer nós. Eu tenho a alma, e depois ele diz, estamos em plena angústia. Isto é um elemento fundamental da literatura negro-brasileira, que é a passagem do indivíduo para o coletivo. O indivíduo se coletiviza. Portanto, há como que uma expansão deste eu para a criação de um nós. Outro aspecto importante desse trecho que eu li do Oswaldo é o aspecto da resposta à literatura brasileira feita por brancos. Ele cita o Vate, abre aspas e diz: estamos em pleno mar, que é um verso de Castro Alves, e ele responde: estamos em plena angústia. Castro Alves pode olhar de fora, mas o Oswaldo se coloca dentro do navio e diz ao poeta que está de fora: você pode dizer que estamos em pleno mar, nós aqui no navio negreiro estamos em plena angústia. Passo agora ao poema de Ana Fátima, que é uma poeta de Salvador, que publicou no último Cadernos Negros, o 39. Este eu vou ler todo e, se der, eu faço algumas considerações, se não, eu deixo para depois. Se chama A Natureza do Verbo. Diz a poeta assim: o mar, o céu, a mata, elementos que preenchem as sementes de minha aventura pela lida com a palavra. Esta dita benquista e aludida em breves sonatas. Não diga nada. Calo a vergonha do ato de aprisioná-la em terras nunca antes desbravadas, nas profundezas de minhas molhadas lembranças. Memórias de além-mar, caos de alforrias amorosas, cais de abraços irmanados. A preta do meu lado carrega comigo as correntes de amores bandidos, recordações de paixões e desejos voluptuosos, passagens de sombras outras, seguidas em passos largos, firmes como o ferro, inoxidável como o aço. Da chama que forja o metal de Ogum, brotam rimas aguerridas, complementares em tons e cores, irmanadas em temperaturas e correntes que fluem dos braços de Oxum. Ser quilombo de palavras é vibrar quilombos de sonhos, anseios, quilombo de encontros e memórias, quilombo em pretumes, anunciando, com espada em punho, Dandara e Zumbi estão em terra. Bom, algum minuto a mais? Não, certinho. Nenhum minuto a mais. Obrigado, Então, Guti. se for possível, depois eu volto para fazer algum comentário. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Cuti. Agora com a palavra, Esmeralda Ribeiro, uma das atuais organizadoras do Cadernos Negros.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vamos animar aí. Bom dia. Enquanto ela prepara, eu vou falar um poema curto, que é o único que eu decorei, gente. Chama-se... que eu fiz pensando numa pessoa, numa mulher negra que varre rua, São Paulo. Dúvida, dúvida, dúvida. Se a Margarida Flor é branca de fato, qual é a cor da margarida que varre o asfalto? Qual é a cor da margarida que varre o asfalto? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos, a Adriana, a equipe, Luiz Paulo, Rose, Rosana e os demais, pelo convite, né, dos 40 anos, para falar um pouco dos 40 anos de Cadernos Negros. E quero agradecer também minhas ancestrais, homens e mulheres, e as minhas ancestrais literárias, né, que precisa falar que são inúmeras. Né? Será que eu consigo ficar aqui? Então, na verdade, é uma briga, hein? Eu vou conseguir. Na verdade, a ideia é ter um pouco do recorte dos Cadernos Negros sobre falar um pouco da mulher, na exceção da mulher nos Cadernos Negros. Porque, assim, a Miriam Alves, que também foi participou do grupo Cadernos Negros, do Quilomboje, ela teve sempre essa preocupação da gente também falar das nossas questões, como mulher, evidenciar um pouco, porque sempre foi um território machista, né? Eu tenho visto também que na literatura brasileira tem muito poucas mulheres brancas. Quando existe antologia, que eles incluem. Elas são em números bem pequenos, né? E a minha preocupação, quando a gente fez um dos encontros dos escritores, foi ficar perguntando cadê essas escritoras. E a cada lançamento de Cadernos Negros, está incentivando que cada vez mais mulheres tirem seus trabalhos da gaveta, né? Eu não tenho assim uma pesquisa feita, dados concretos, mas pela minha experiência, eu acredito que o escritor negro, o homem, ele vai à luta, no sentido assim, ele publica. Agora, a mulher negra, a gente tem, não que o homem não tenha negro, mas a gente tem mais as questões, a gente fica pensando na casa, nas nossas questões financeiras, e acaba, né, porque o Cadernos Negros é uma contribuição de todo mundo que está no Cadernos Negros. E é uma coisa legal também... Rose, pode passar um pouquinho? Só. E a questão dos cadernos é que, financeiramente, todo mundo colabora com esse trabalho. E é uma coisa também legal, que é bom ressaltar, que existe... Esses 40 anos, a gente conseguiu fazer uma aliança de confiança, que as pessoas confiassem na gente. Porque as pessoas deixam o seu dinheiro com a gente e nós temos que administrar. E elas têm o resultado. Tem gente que, às vezes, como é novo, né, um escritor novo, escritora, fica meio em dúvida, mas vê que o livro sai. Né? Continuamos nessa mesma pegada da coisa cooperativa. Né? Aqui, gente, o Cute falou do Cadernos Negros 1, né? Eu trouxe só... Porque eu gosto de trabalhar com imagem, só para a gente ter uma ideia, né? Porque, na verdade, esses livros já são raridades. Né? Raridades mesmo. Então, nem eu tenho quase Cadernos 1, eu entrei no Cadernos Negros 5, eu e o Márcio, né? E esse impulso do Cadernos Negros, a gente entrou no Cadernos Negros 5, foi jovens que saindo da universidades, assim, querendo conhecer um pouco nós sobre a literatura negra, que eu nunca ouvi falar antes, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, para mim, era uma coisa que nem existia na universidade, a gente nunca ouviu falar. Então, à medida que eu conheci Cadernos, eu conheci um outro mundo, também literário. E também me descobri também o meu papel social como negra
no país, né? Foi esse despertar também, né? Então, vocês podem ver Cadernos Negros 1. Eu pus, assim, mais ou menos, uma seleção dos 10 anos, só porque, como diz o CUT, são muitos livros, então não caberia todos aqui. Então, o 1, o 10, né? E a partir do 10 é interessante que, quando quando a Miri estava no grupo Quilomboje, né, além da Sônia Fátima da Conceição, nós falamos, nós precisamos também, as mulheres não faziam muito conto, não escrevíamos conto nessa época. Então, por que não? Foi um desafio, apesar que nós começamos no 8, eu, a Miriam e a Sônia, né, Fátima da Conceição, e que era um desafio que a gente só fazia poemas, e a gente não estava... Para a gente parece que era uma coisa que a gente não ia conseguir fazer, escrever contos. Então, vamos firme, né? Então, a gente acabou publicando no 8, depois a gente foi para o Cadernos Negros 10, aí a gente não parou mais, né? Agora, o desafio é escrever romance, né? Então, já estamos no outro patamar. E tem ali, então, no Cadernos Negros 20, nós fizemos 2 edições comemorativas do Cadernos. Então, foi separado poemas e foi de contos. Foi uma seleção mesmo, não foi os melhores, mas o que a gente fez uma avaliação com as outras pessoas e a gente publicou, e com o autor também, né, os mais que a gente achava mais legais estarem nessa seleção. E que é difícil também fazer uma seleção, porque você tem um trabalho muito rico, né? E depois vem o Cadernos Negros 30 e o 3 décadas de Cadernos Negros. Então, a gente reuniu todos os cadernos, né, ali. Ali tem a capa de todos os livros, e a gente também teve que fazer uma seleção de todos os contos, que tem contos, poemas, tem orelhas, né, Márcio? Que a gente sempre chamou pessoas representativas do movimento negro e também artístico para estar escrevendo, né? Pode passar, por favor. E aí, na verdade, o símbolo Cadernos Negros, ele nasceu do Cadernos Negros 6, que o Márcio aqui, né, fazia desenhista na época tal, que pensou no Cadernos Negros 6, fazer a capa, e nós fizemos e achamos que era um símbolo legal fazer esse símbolo do Trindade. Ele tem uma coisa interessante, que que não está aqui no papel, mas se você pegar essa imagem da Trindade virar, ela tem rostos também. É uma coisa que eu, né, meia... Assim não dá para... Teria que fazer, né? E o Cadernos Negros, ele 39. Só volta um pouquinho naquela... Vocês podem ver aqui a gente começou a retrabalhar com a imagem do negro mesmo, da mulher negra nos livros. Tem vários livros, né, capas tal. A gente pôs um que tem a família, né, representando a família, porque a gente acredita que o negro ele não é tema. O negro em si, né, não é o tema. Então, na verdade, o que para nós é o tema? É a família, é o amor, né? Não pensa, não, mas então vou falar sobre o negro, é o tema. Não, não é, né? Por isso que a gente... E essa coisa de colocar o homem, a mulher negra na capa, é uma coisa assim que muitos militantes negros, até alguns já morreram, que a gente não se via na propaganda antes, né? A gente está vendo um pouquinho, mas antes não se via nada. Então, foi uma recuperação que a gente conseguiu fazer no nosso espaço literário, né? Pode passar, Rose. Pode passar também. E aí é o 39, né, que o Couto falou. E aí, no Cadernos 1, o Couto fez o recorte do homem, né? Eu vou fazer da mulher. Da Célia, né? Da Célia Pereira, não é isso? Celinha, né? A gente falava Celinha, mas o nome dela é Célia Pereira. Ela é professora também. É importante que nos Cadernos Negros sempre participam, publicam professores, doutores, né? E a Celinha foi uma das pessoas, das primeiras a publicar nos Cadernos Negros. Ela é professora, ela é de São Carlos. E como o Couto já mencionou, os Cadernos Negros não é só pessoas de São Paulo que participam. A gente faz como um processo? A gente convida as pessoas, os escritores. A gente tem um site, as pessoas se cadastram nesse site, e é onde se ela for escritora, ela coloca lá, sou escritora, tal. Quando a gente vai fazer o processo de chamar,
pela carta convite, né? Por meio de carta convite, para fazer a participação, né, na antologia que vai ser lançada, a gente pega lá no cadastro as pessoas que estão lá como escritores, escritoras, e a gente manda essa carta convite com o processo todo, né, como participa, tal, e a pessoa aceitar, ela participa. Só que, assim, como o pessoal diz, o processo de Cadernos Negros, a gente tem que fazer esse processo, tem etapa 1, etapa 2 de avaliação, porque foi uma forma da gente também ajudar o escritor e a escritora. Porque antes a gente fazia um processo de avaliação muito duro, que era você... Primeiro processo você mandava o seu texto, a gente, lógico, tinha revisão, mas já era publicado. A gente começou, quanto grupo, muito cobrado depois disso. Como vocês deixam passar isso, passar aquilo, né? Então, a gente falou, por que a gente não pode nos ajudar internamente, fazendo uma oficina entre nós, né? Porque, então, como vai ser isso? Nós fizemos por sistema de pseudônimo. Então, na verdade, por exemplo, eu mando também meu conto, não o meu nome real, porque a gente acha que as pessoas, os avaliadores, as etapas, tem que ser feita, tem que analisar o texto, o meu conto ou o meu poema, e não a Esmeralda Ribeiro, que está em análise. Porque Esmeralda Ribeiro em análise é uma coisa. A pessoa até pode não gostar do meu texto, mas, Esmeralda, então não vou né, blecar lá no Cadernos, não é isso. Então, o processo mesmo é não. E é uma questão assim, se o meu texto não passar, ninguém vai ficar sabendo que sou eu. Então, ele não passou, eu não entrei no livro, mas também ninguém fica sabendo. Eu fico um pouco... A gente protege um pouco o autor e a autora, né? E é importante mesmo, não é um processo fácil, porque a gente leva a outras questões, como o Cuti falou, tem a questão, né, literária, além da forma e do psique, a gente leva a questão, nessas avaliações também, nessas etapas, da rejeição. A gente tem essa questão da rejeição e ela se floresce assim quando é a avaliação. Daí a pessoa, no primeiro momento, fica com muita raiva da gente, ela acha que ela tem que entrar no livro, né, que a gente tem que dar um jeito, mas é um processo que a gente também passa. Depois a gente vai ver esse texto, vai olhar de longe, realmente esse texto precisaria de um retrabalho, e tem a segunda fase para poder ele passar. Se não passar, infelizmente, a gente está fora, né, do livro. É ruim, mas então, essas questões todas, que passa também pelo caderno, que eu falei que é da rejeição, né? A gente sempre teve isso quanto negro, negra, e aí a gente vai estar num nosso espaço e tem isso, mas a gente tem que ver que é outro lado, que é para o nosso trabalho sair bem fortalecido, o nosso trabalho literário. Eu não digo que vai sair 100%, né? Porque essa coisa de gostar de texto, você pode... Eu acho que a literatura também, nossos textos, você tem os momentos para lê-lo, eu acho. Tem texto que você lê num momento, você gosta, tem texto que você distancia, depois você vai ler, ou texto que você lê, você fala, é tão ruim, depois você vai ler, você fala, nossa, que texto maravilhoso, tantas coisas que você... A literatura, né, negra abre a porta para a gente, para vários sentimentos que no momento a gente não percebe, né? Que nem no Cadernos Negros, nos melhores contos, o Pão da Inocência, o Laua, né? Ele de Brasília, agora está morando em Brasília. Quando eu li esse texto, não me pegou em nada. Depois, é um texto forte, que quando eu reli no metrô, eu estava chorando. Por quê? Porque ele fala de uma criança que queria ser coroinha, queria ser, sabe, numa procissão, queria ter destaque. Como o padre falou para ele que ele não iria conseguir, ele já tinha uma vida, né, infelizmente, sem estrutura dentro de casa, porque a mãe bebia, né? A mãe bebia, pai, né? O pai bebia e a mãe não tinha mãe, e aquela coisa toda. O que o menino foi? Pegou... muita fome, né? Ele tinha muita fome, muita fome. E o que ele foi? Ele pegou um remédio de rato e se matou. Mas, assim, é um conto curto, mas é um conto que te pega lá dentro,
né? Essa coisa que da gente, como a Adriana falou, vocês vão lá para falar de vocês, da gente falar entre nós, é isso que a gente está falando aqui, entre nós, mas também são questões sociais, são as questões políticas, são as questões que pegam na gente. E quantas crianças aí não... Quantas pessoas, jovens, não se matam? Como a gente já viu aí, a gente está vendo todo dia, uma jovem, né, universitária, inclusive envolvida num grupo, ela se matou por causa dessas questões mesmo. Porque sempre não, e a gente não tem estrutura para a gente aguentar. E a literatura, eu acho que ela dá esse suporte, ela nos ajuda a segurar, né, um pouco. Então, a Célia Pereira, ela... Só para ler um pouco o poema, dá para vocês verem aí? Não sei, dá? Retratação, bela, desejável, atraente mulher, mulher negra, negra mulher, oprimida, tangenciada, traída, enxovalhada, usada, manipulada, mulher submissão, negra, inferiorização, o peito latente clama, a boca tapada geme, o coração magoada anseia, reluta e sonha, espera. Só para vocês verem com essa mulher em 78 já questões que a gente fala, né? Parece que está uma coisa passada. E, olha, 40 anos e esse poema é tão atual, né? Tão próximo da gente, né? Por favor. Daí no conto no 10, que foi a Sônia Fátima da Conceição, que também participava do Quilomboje, né, foi uma das primeiras a participar dos Cadernos Negros, e esse desafio da gente escrever os contos. Né? Então, um trecho. Nos casos de amor, Zumira é angústia, tem no momento o corpo inerte, emana a vida através do movimento das mãos, trêmulas, acariciam de forma terna, irada, a carapinha dele, Damião. Sua loucura que agora é acabado, junto aos pés da cama, de forma última. Única cabeça com seu belo colo, hoje frio, tenso, não vislumbra qualquer possibilidade de arder-se em chamas como no passado. Quer dizer, uma coisa também, né? A gente fala da atualidade. Esse daí é também um conto da Lia Vieira, que ela é do Rio de Janeiro, né? Ela é das antigas também, né? Da nossa geração. Né? Os limites do moinho. É terrível quando se é mulher orientada para a realização e a independência. Por mais alto que seja o preço que pague, está sempre sozinha quando chega a algum lugar. O sol se põe atrás de altas montanhas. O avião sobrevoa o arquipélago cubano. A ilha apresenta uma configuração alargada e estreita que se compara à forma de um crocodilo. Quer dizer, a Lia fez mestrado em Cuba. Então, essa experiência que ela passou em Cuba, ela trouxe para o conto dela. Então, essas coisas também, nossas vivências, a gente vai colocando nos nossos trabalhos, seja poema, seja conto. Quanto tempo? Bacana, né? Obrigada. Pode passar, deixa aqui. Então, lógico, tá aí. E é o poema da nossa amiga Raquel Garcia. Por que eu trouxe o poema da Raquel para as gerações? A questão que eu sempre também coloco, que nós, escritoras mais maduras, mais contemporâneas, né? mais de antigamente, né? Temos que trazer as outras escritoras, tem que renovar o quadro de escritora, de falas, de olhar. Né? Eu acho muito bacana esse rico, da gente estar podendo trocar os olhares quanto mulheres negras, que a gente não está aqui como dona do pedaço só, a gente está aqui para interagir. Né? Até um comentário que a Raquel fez lá, né? A Raquel Garcia, que eu achei interessante, que ela falou assim, olha, vocês estão se modernizando, é isso que a gente sempre procura, se modernizar, porque senão a gente fica fechado e não tem essa interação com os jovens. Né? A Raquel, que tem 20 e poucos anos, que eu não vou falar a idade dela, que ela é mais nova. Né? Quer dizer, o Cadernos tem quase 16 anos a mais que ela. Então, acho que é legal essa interação, esse olhar, essa visão. Né? Dá os 2 minutos? Que nem dá, né? Pode.
Poema Beleza Minha. Árvore de ideias, tempo de memórias, coroada a riqueza, minha estética. Possui história, cabelo resistência, torna-me contempla. Ao encarar no espelho a minha forma encrespada. Cabeleira crespa, carapinha macia, textura de África. Beleza minha. Raquel Garcia. Obrigada, gente. Obrigado, Esmeralda. Vamos passar a palavra agora para o Márcio Barbosa, que também é um dos responsáveis pelo Grupo Quilombo hoje. Márcio, por favor. Bom dia. Bom, primeiro queria agradecer aqui o convite da Feira Preta, agradecer a Adriana, Rosana, Rose, Luiz Paulo. E queria saudar também os expositores aqui da feira, né? A gente sabe que é uma batalha a gente colocar nossos produtos, colocar nossa cultura aí na rua, ir atrás do nosso sonho e manter isso vivo durante tanto tempo, né? Então, queria saudar também os expositores que vieram aqui expor seus produtos. Eles também são produtores de cultura, né? Olhando agora aqui para a proximidade do lançamento do Cadernos Negros 40, eu me lembro, lá há 20 anos mais ou menos, nas reuniões que a gente fazia lá na casa da Sônia, que a gente sempre ficava brincando, né? Poxa, daqui a 20 anos a gente vai estar fazendo essas reuniões, cada um com o seu horário de tomar seu remedinho, a gente vai estar usando bengala, etc, etc, né? Todo mundo de cabelo branco. Cara, aí a gente não pode fugir do lugar comum, né? Passa rápido, né? Já se passaram 20 anos, né? A gente não está de bengala, mas o horário do remedinho está cada vez mais frequente lá, né? Enfim, passa rápido. São 20 anos que a gente vem fazendo aí os cadernos. Eu e Esmeralda recebemos essa herança de fazer cadernos desde 2000, né? Depois que os outros componentes do Quilombo hoje saíram. Então, a gente tem tentado tem tentado fazer os cadernos da melhor maneira possível, tem tentado fazer jus a essa herança que a gente recebeu aí da melhor maneira possível. Eu não entrei no Quilombo hoje desde o começo. Quando o Cuti e o Hugo Ferreira estavam fundando os cadernos, estavam criando os cadernos lá no SECAM, que é o Centro de Cultura e Arte Negra, em 1978, lá na Bela Vista, eu estava saindo do movimento soul, né? Eu tinha uma equipe de baile, fazia soul, e esse movimento, era adolescente na época, né? E esse movimento soul foi importante para mim, porque me proporcionou o desejo de conhecer um pouco mais da cultura afro-brasileira, né? E, ao mesmo tempo, ele me mostrou que era possível a gente se organizar. As equipes de baile, na época, eram muito organizadas. E é mais ou menos como o movimento hip-hop hoje em dia, né? O movimento hip-hop é um movimento estético, musical, mas ele também estimula que os seus participantes vão atrás de informações, queiram se conhecer um pouco mais, queiram conhecer sua história, e estimula que eles vão atrás de informações que não são normalmente oferecidas pela cultura dominante em geral aí, e nem pela indústria cultural. Então, o movimento soul, naquela época, ele tinha mais ou menos esse mesmo papel. Ele, pode-se dizer até que ele era formador, né? Ele estimulava os jovens negros a se reconhecerem e a conhecerem um pouco mais da sua cultura, além do aspecto musical, de diversão, de entretenimento, etc, etc. E o movimento soul que tinha uma coisa que hoje eu acho que é muito feito pela Feira Preta, né? Que era independente, era um movimento independente, as pessoas faziam o movimento, né? A comunidade fazia o movimento, né? Não dependia de terceiros. Se tivesse uma ajuda, beleza. Mas as pessoas faziam aquele movimento se tivesse ou se não tivesse. Que é um pouco o que acontece com Cadernos Negros, eu acho, né? Acho que a proposta nossa é fazer com que o livro saia. Se tiver apoio,
ótimo. Se não tiver, ele vai sair do mesmo jeito. É nós por nós, né? Como o pessoal gosta de dizer aí. É nós por nós. A gente garante que o livro saia, desde que, é lógico, né, haja essa vontade dos autores também, né? E dos leitores, né? Porque ao longo do tempo o Cadernos foi construindo aí um público leitor. Um público que, inclusive, estava meio que distante da literatura, né? Então, naquela época, lá, 20 anos, a gente saía para fazer divulgação dos livros em bailes, em escolas de samba. E aí a gente foi conseguindo, ao longo do tempo, trazer um público leitor para os Cadernos Negros. Acho que isso foi fundamental. Mas eu, na verdade, eu fiz essa introdução, mas eu gostaria de ler um texto curto que eu elaborei e que fala um pouco dos desafios e das conquistas que a gente teve ao longo desses anos aí, pelo menos desses 35 em que eu presenciei mais de perto essa história toda, né? E é um texto curto e é um texto que procura mais refletir do que afirmar. Então, é um texto também que procura trazer alguns elementos para a gente bater um papo depois aí a respeito, beleza? Então, eu vou ler, tá? Para mim, que sou leitor, a existência de Cadernos Negros e dessa hoje grande produção literária negra é algo quase mágico. Talvez isso não fosse previsível há 20 anos. A leitura tem comprovadamente muitos benefícios, como o Cult falou, né? Aí eu acrescentaria também que um dos benefícios é aumentar o vocabulário e a gente poder conhecer a experiência de outras pessoas através dos personagens. Então, o livro, como outras obras de ficção, ele nos faz experimentar as experiências dos outros como se fossem nossas. E assim podemos nos emocionar, podemos viajar, podemos experimentar nascimento, paixão, casamento, ódio, amor, morte, como se fossem coisas que nós mesmos tivéssemos vividos. Então, uma grande conquista é poder dar visibilidade a textos que trazem personagens negros ou temas em que a cultura afro é protagonista. Fazer isso é mudar a maneira como o imaginário social concebe as relações raciais. E esse imaginário social mantém na subalternidade personagens negros, e com eles os sonhos, os desejos, as ideias e os ideais que tais personagens poderiam dividir com os leitores. Dizendo de outra forma, dar protagonismo a personagens negros é fazer com que eles sejam os atores e as atrizes principais. É possibilitar que outros negros e negras sonhem com tal protagonismo e que possam vislumbrá-lo, o que já é um passo para conquistá-lo. Ter uma literatura que seja protagonista é talvez um estímulo para ter um povo que seja protagonista. Dentre os desafios e as conquistas ao longo desses 40 anos em que Cadernos Negros tem construído uma literatura protagonista, eu vejo o seguinte: como conquista, eu vejo que Cadernos estimula a produção literária de outros autores afro-brasileiros. Ele coloca mais diversidade de temas e personagens na literatura brasileira. Ele provoca um debate acerca da criação, da linguagem e dos temas literários. Ele incentiva que outras editoras lancem livros pretos. Ele provoca o debate acadêmico a respeito do tema. Hoje em dia, por exemplo, você já tem alguns núcleos acadêmicos aí que fazem estudos a respeito de Cadernos Negros. Esse livro, por exemplo, que a Esmeralda mostrou ali no PowerPoint, o Cadernos Negros Melhores Poemas, ele foi leitura indicada no vestibular da UFBA, Salvador, de 2006 a 2011, se eu não me engano.
né? E também, né, além do que o Cuti citou, que a Bahia é uma terra de cultura negra, isso estimula a produção literária de autores negros de lá, também a indicação do livro Cadernos Negros Melhores Poemas teve um efeito de estimular a produção literária dos autores baianos, né? A gente recebeu muito e-mail de pessoas interessadas no livro, lá de Salvador. Enfim, ele teve um papel também de impulsionar, de estimular a criação literária dos autores baianos. E isso a gente reflete, por exemplo, na participação hoje em dia dos cadernos, né? O Cadernos 39, o Cadernos de Poesia, teve, se eu não me engano, acho que 16 a 20 autores de Salvador, né? Os cadernos puderam proporcionar, por exemplo, que textos de uma escritora como Conceição Evaristo viessem à luz e ganhassem projeção nacional, né? E isso eu acho que muito legal, porque em toda entrevista, a Conceição, toda entrevista que ela dá, ela fala dos cadernos. Enfim, ela não seria obrigada, ela tem o trabalho dela individual, mas eu acho que é muito legal essa postura dela, porque mostra que ela não esqueceu, né? Ela não esqueceu o trabalho coletivo, né? Ela tem a projeção individual dela, hoje em dia ela tem uma projeção nacional e internacional, mas ela não esqueceu esse trabalho coletivo. Ela não esqueceu os cadernos, que é onde foram lançados, primeiramente, onde foram lançados os textos dela, onde ela começou, né? Cadernos também é um veículo que dá mais visibilidade às gerações, né? Como a Esmeralda já falou. De repente você tem o Cuti, que é o fundador, você tem Esmeralda, Márcia, e você tem também escritores como Raquel e Bruno, que são a nova geração, né? Aliás, é uma das preocupações nossas. A gente lançou também um livro recentemente, chamado Jovem Afro, que foi um livro com autores entre 16 a 24 anos. Né? Vocês podem até dar uma olhada, esse livro está sendo exposto aqui na praça, aqui na Feira do Livro da Praça. E foi muito legal, porque a gente ficou agradavelmente surpreso, né, com a qualidade dos textos que estão surgindo aí. A gente já tem uma geração de escritores de literatura periférica, né, como Débora, Elisandra, Sacolinha, Aquins, mas a gente também tem uma geração que está aí, que está surgindo, né, de escritores até mais jovens, e escritores que têm um texto de muita qualidade. Então isso é bacana, porque mostra que, enfim, esses escritores, quer queiram ou não, né, eles vêm depois dos cadernos, né? Os cadernos precedem a literatura periférica, assim como as rodas de poema precedem, elas vêm antes dos saraus, né? Então, e muitos desses autores jovens passaram pelos cadernos negros. Então, realmente, acho que é legal, porque é uma possibilidade que a gente tem de alimentar as gerações que vêm aí, né? As gerações futuras. Eu acho que isso é fundamental. Como desafios, né, eu acho que a gente tem aí que superar as limitações impostas por uma cultura em que a leitura é pouco valorizada, né? Outro desafio tem sido ampliar o público leitor, expandir os limites da literatura, de alcance da literatura afro-brasileira. Porque a cultura afro, a cultura negra, ela tem a questão da musicalidade, né? Ela é bem ligada à questão da musicalidade e não tão ligada à questão do texto escrito, do texto impresso. Então a gente tem esse desafio de mostrar que o livro também pode fazer parte da cultura afro-brasileira. É conquistar cada vez mais leitores. Porque a gente tem também o desafio de ir contra uma cultura que diz que o lugar do negro não é na literatura, né? Porque a literatura é o lugar do pensamento, é o lugar das elites, né? Então a gente tem o desafio de mostrar para essa cultura que não, né? Que a literatura pode ser feita por qualquer um, pode ser feita por mim, pode ser feita por você, né? Enfim, a gente tem o desafio de mostrar que a literatura feita pela população negra é uma literatura de qualidade também, né? E a gente tem a comprovação disso, inclusive,
pelo alcance que os textos aí têm, né? Os textos publicados em cadernos, né? Que eles já foram traduzidos para vários idiomas, já foram traduzidos para o inglês, já foram traduzidos para o espanhol, já foram traduzidos para o alemão, já foram traduzidos para o francês. Os textos já saíram aqui do Brasil, já foram para a África, já foram para os Estados Unidos, já foram para a Europa, né? Então, os textos têm qualidade. Se não tivesse qualidade, não estariam chegando aonde estão chegando. Então, para mim, né, esses são grandes desafios, né? Expandir o público leitor, principalmente. E, como perspectiva para o futuro, eu espero que Cadernos possa ser, se não uma referência, né, pelo menos um motivador para que novos autores possam escrever, possam trazer sua contribuição, possam ver que é possível a gente fazer literatura, mesmo tendo toda uma situação adversa aí, né? Assim como é possível fazer uma Feira Preta, mesmo tendo toda uma situação adversa. Assim como é possível a gente fazer nosso artesanato, mesmo tendo toda uma situação adversa. É preciso, como o Cuti falou, convicção e organização. Isso eu acho que é fundamental, né? É preciso a gente se organizar e se fortalecer. Eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto comunidade, né? Enquanto comunidade negra, enquanto comunidade e simpatizantes, enquanto comunidade, internamente a gente se organiza, e a gente também tem que contar com a colaboração de outras pessoas que são simpatizantes, aí não necessariamente negros, brancos, orientais, né? Pessoas que realmente lutam por um mundo melhor. Porque, para mim, eu acho que Cadernos Negros é isso. É principalmente um modo de lutar por um mundo mais justo e igualitário, sem discriminação. É o meu jeito de sonhar com um mundo mais feliz para as pessoas. Pessoalmente, essa é a minha concepção. Então, que venham mais 40 anos de Cadernos Negros aí, né? E esse trabalho com a palavra, tem um poema que eu acho que mostra isso muito bem. É um poema de um autor aqui da Zona Leste, inclusive. Um dos componentes aí do Quilombojo, desde quase seu começo, né? E uma das pessoas que me levaram até o Quilombojo, né? Eu conheci os Cadernos Negros através do Ubi na Iquibuco. Conheci os Cadernos Negros através do Ubi, vendendo livros de mão em mão nas ruas, né? E ele que me mostrou os cadernos, ele que me abriu essa porta, ele que me mostrou que era possível, sim, a gente ser escritor, publicar e, através da literatura, poder lutar também. Então, gostaria de ler um poema dele que se chama Poema Armado. É assim: que o poema venha cantando ao ritmo contagiante do batuque, um canto quente de força, coragem, afeto, união. Que o poema venha carregado de amarguras, dores, mágoas, medos, feridas, fomes. Que o poema venha armado e metralhe a sangue frio palavras flamejantes de revoltas, palavras prenhes de serras e punhais. Que o poema venha alicerçado e traga em suas bases palavras tijolantes, pontos cimentantes, portas, chaves, tetos, muros, e construa solidamente uma fortaleza de fé naqueles que engordam o exército dos desesperados, para que nenhuma fera, não mais galguiscadas, à custa de necessidades iludidas, e nem mais se sustente com carne, suor e sangue de um povo emparedado e sugado nos engenhos da exploração. Obrigado. Obrigado, Márcio. Agora, para fechar com chave de ouro, a nossa escritora Raquel Garcia, por favor. Bom dia, quase boa tarde. Bom,
pegando um pouco do gancho que o Kut colocou, assim como comer e respirar, ler sempre foi um verbo existente na minha vida. Desde pequena eu tive acesso e tive hábitos de leitura. Então, ler sempre me seguiu e, a partir da leitura, eu tive ferramentas e formas de poder explorar o mundo através de outras perspectivas, além do que aquelas que são postas a pessoas negras e periféricas, né? Eu sou da Zona Leste, cidade de Tiradentes, e eu menciono isso porque, através dos Cadernos Negros, eu tive o conhecimento que o Obi Inaê, um dos escritores que já participou, e do Abelardo, né, Rodrigues, que foi um dos fundadores ao lado do CUT, eram praticamente meus vizinhos. O Obi em si mora no condomínio ao lado do meu. Então, ter o acesso ao Cadernos Negros dá essa dimensão não só do fazer da escrita, mas do acesso às pessoas que escrevem, né? Então, dessa relação do negro tema e do negro que faz o negro que tem sua própria narrativa, né? Então, a partir do momento em que a gente consegue conhecer escritores vivos, né? Não só aquele da literatura clássica, que são ótimos, mas que já não estão mais aqui, a gente poder conversar, estar ao lado, é uma grande honra e é uma bagagem que a gente tem que carregar com muita responsabilidade ao longo do processo de construção da nossa negritude. E quando eu falo nossa aqui, eu coloco até o Bruno, que é meu companheiro. A gente, ao longo do processo de construção das nossas identidades, eu gosto muito de um livro do Kabengele Munanga, que é Negritude, Usos e Sentidos, né? Então, eu penso nessa negritude uma construção contínua da sua subjetividade. E os Cadernos Negros, eles nos colocam nessa relação de não só usar o manifesto. Eu, enquanto jovem escritora, eu tenho muitas críticas ao modo em que se faz, ao modo em que se expressa a escrita. E eu ainda me coloco no não lugar enquanto escritora e a minha escrita distribuída às pessoas. Eu ainda gosto de uma escrita mais introspectiva, mais ouvida, né? E eu acho que é algo que o Cadernos Negros nos traz, que é de trazer um olhar ao passado. Então, essa ideia do Sankofa, que é você olhar para trás para entender como seguir no futuro. E também uma frase que eu já ouvi de outras pessoas, que eu não sei de quem é, mas que é de cometer erros novos. Então, a partir do momento em que eu posso olhar para trás e entender como a roda começou a girar, eu posso fazer uma dança circular e fazer outros caminhos e errar com outros tropeços, né? E não ficar só naquela repetição ou só no grito. O grito é importante, é necessário, mas também pensar em nós, no subjetivo, no humano, o negro enquanto sujeito. Eu acho que é um grande desafio que dificilmente vai acabar enquanto a gente tem toda essa construção social, histórica brasileira, né? E aqui, eu acho que foi uma oportunidade, que foi no ano de 2014, no CCJ, lá na Cachoeirinha. Conheci eles através do Sarau. Quando a Esmeralda mencionou que eu falei que eles estão se modernizando, é nessa trajetória, né? 40 anos de convicção, de resistência, de insistência, né? Porque os cadernos encontram muitas barreiras no sentido de divulgação, né? Porque é sempre no corpo, é sempre na linha de frente e é olho no olho. Então, para que isso possa continuar, eles precisam sempre, né, dos braços. E eu acho muito interessante essa rotatividade de pessoas que entram, que saem, que voltam, e daqueles que permanecem, né, como vocês três aqui, ao longo desses 40 anos. As linguagens, né, as formas de serem apresentados, é sempre uma recriação, uma ressignificação, né? Então, eu fico muito feliz quando eles acreditam em nós aqui, de sempre estar ajudando. Eles colocam a gente para ter autonomia, né? Eles convidam, eles proporcionam que a gente ajude a criar, a imaginar os lançamentos, ou uma palestra, seja outros tipos de eventos. E nesse ano, né, eu participei da Jovem Afro,
E eu fiquei muito feliz, extasiada, por ver também rostos de pessoas que não estão sempre nos mesmos eventos daqui, né? Tem muitos jovens espalhados e com ideias diferentes do outro. E eu gosto disso, das especificidades das pessoas negras, né? Nós somos diversos. E eu penso muito na diáspora e no negro brasileiro, né? Nós temos problemáticas e muitas características próprias, né? E é dela que a gente tem que começar a investigar. E aí eu puxo um pouco do meu histórico acadêmico, que eu me formei em História. Nesse ano eu me especializei em Relações Étnico-Raciais. Então, lembrando de legados, né? O Cadernos Negros vem nesse movimento do final dos anos 60 para 70. E relembrando, eu entrei hoje, né, na universidade, eu digo, né, dessa virada aqui dos anos 2000, a partir de políticas afirmativas. Então, eu bebo da fonte daquilo que eles plantaram. Eu sou sou fruto das sementes que eles colocaram na terra, né? Então, dessa terra aqui que vai se semeando, essa terra que vai frutificando, né? Porque eu penso sempre nós, enquanto a nossa historicidade, como uma árvore, né? Porque na árvore a gente tem todos os 4 elementos, né? Terra, fogo e ar. É muito importante eu sempre pensar, se eu estou aqui, é porque alguém fez isso acontecer. E a partir das políticas afirmativas, e eu espero, porque eu sei que até hoje poucas universidades cumprem a lei, né? Eu fui privilegiada aqui na minha, cumpriram a 10.639, 11.645, e elas me ajudaram a começar a pensar sobre esses percursos, que com essa lei é pensar na posição do negro politicamente e do negro que faz as suas narrativas. Então, a partir disso, eu tento, né, enquanto professora, também levar para a sala de aula. E aí eu coloco uma coisa que, sempre quando eu falo olhar para trás, é a relação intergeracional e a transversalidade. E com essa relação com os Cadernos Negros, além de poder pensar em construir, deixar mais madura a minha escrita, eu também gosto dessa questão afetiva, né, de proximidade. Então, a Miriam Alves, né, que já escreve há muito tempo, eu construí com ela uma proximidade. Ela é maravilhosa, que ela conseguiu, né, fazer uma rede junto com a Esmeralda, de juntar as gerações. Então, a Elisandra Souza, a Débora Garcia, que vem da primeira década dos anos 2000, se junta comigo e outras pessoas que já vêm dessa segunda década dos anos 2000. Então, juntamente, né, ano passado, em abril, a gente conseguiu, dialogando, trocando ideias, ir até Barra Bonita e conhecer a Geni Guimarães, né, que também participou dos cadernos, e tem outros livros independentes, e isso foi muito fortalecedor, né, porque é uma catarse poder conhecer essas pessoas que, gente, você joga no Google, tá ali uma biografia enorme, né, você vê os livros espalhados em sebos e livrarias, e você poder conversar com essa pessoa num domingo, num restaurante, sentar, e a gente ter um vínculo que nos salva, né? Porque em tempos em que alguns dos nossos, ainda mais pensando na minha geração, fazem passagem, pegam trens por si próprio e vão embora, é muito importante que a gente também consiga ter essa afetividade, proximidade com o outro, para que a gente não se sinta sucumbido, né? Porque se colocar no mundo acadêmico, no mundo da escrita, no mundo que disseram que nós não deveríamos estar, ou que entraram e que dizem que não deveríamos permanecer, é doloroso, é sofrido e precisa de muita rede de apoio. E essa rede que seja muito além do que esperam que sejam os estereótipos carregados para a gente, né? E aí também pensando nesse tempo de intergeracional, né? Essa convicção que trazem também é o olhar de abraço, porque o Márcio, a Esmeralda, ao pensar o Jovem Afro na organização, eles também deixaram assim acontecer. E a gente que participou, né? Quando eu falo a gente, eu e os outros 13 escritores, que também foi bem dividido, né? 7 meninos, 7 meninas.
a gente teve, de certa maneira, um pouco de intervenção ali, né? Interferência. Então, eu acho muito legal esse diálogo, essa troca de pensar como que faz isso, como que a gente pode ajudar, o que eu posso proporcionar, né? Ter uma certa liberdade para cutucar a Esmeralda. Será que não ficaria melhor assim? Ou ela falar o que vocês acham que a gente pode agregar, né? Então, o diálogo, né? O diálogo é muito importante. E, enfim, eu acho que eu não tenho muito o que ficar expressando, porque 40 anos é quase o dobro da minha vida, né? E eu me sinto muito honrada. E outra coisa, né? O acesso aos cadernos negros, como eu cheguei a eles, foi nessa coisa de descobrir bibliografias, né? Com quem escreve, né? Quem são os negros que escrevem coisas relacionadas às nossas vidas negras. E é legal que quando você conhece vários autores, e ainda mais dessas regiões, do Rio, da Bahia, de outros lugares do Brasil, a gente consegue também entender quem são as influências dessas pessoas. E assim a gente vai puxando uma bibliografia extensa. Então, quando as pessoas falam, ainda mais nessa época de novembro, né? Chega na gente, você conhece alguns autores para a gente trabalhar na minha escola, no lugar X, fica cutucando a gente, é tão simples, tem tantos livros, né? E como a Esmeralda diz, raridades, né? Mas o Bruno é rato de sebo, e é só circular pela cidade, a gente encontra, ou nem precisa sair de casa, né? O estante virtual está ali, é muito fácil de achar diversas edições dos cadernos e outras referências, e livros do CUT também, né? Da Esmeralda, do Márcio, a gente consegue encontrar as obras independentes também. E, enquanto isso, eu estou aqui, né, achando meus usos e sentidos para processar a minha escrita, as minhas ideias e me posicionar enquanto sujeito, enquanto escritora, enquanto uma pessoa negra, muito além da minha região periférica, muito além dos estereótipos que eu carrego enquanto mulher, né? Então, eu quero pontuar que, assim, eu me reconheço enquanto uma escritora em formação. Hoje eu carrego o que a Cidinha fala, que é sobre ser uma literatura negra. Eu, Raquel, não me enxergo enquanto marginal. Negra enquanto centro, negra enquanto precisa afirmar, né? Porque enquanto esse meio, esse mercado não consegue fazer com que a gente seja apenas, então a gente se afirma, né? Porque enquanto há o mito da democracia racial, a gente tem que afirmar a nossa negritude. E é isso, agradeço aí por terem prestado atenção até o final e vamos, né, abrir aos diálogos, as nossas trocas. Obrigado, Raquel. Eu só queria fazer uma breve observação de abrir as perguntas. Todas as falas são totalmente contemplativas. Estamos em rede, estamos interligados, apesar de nossas particularidades, mas essa literatura propõe essa aproximação. Eu gostei muito quando o Márcio citou a Conceição Evaristo, porque particularmente ela é uma escritora da minha formação de negritude. Eu tive acesso aos textos dela, foi no Cadernos Negros número 13, que foi inclusive o primeiro cadernos que eu conheci, que eu li, comprei no sebo, e os textos ali contidos, seja os dela, seja o da própria Esmeralda, o Márcio Curti, foram transformadores assim, para mim, e foi a partir dali que eu comecei a pensar uma escrita negra. Eu já escrevia antes de conhecer os cadernos, mas foi a partir dali um novo oásis para repensar a minha forma de escrita, né? Enfim, vamos abrir agora para as perguntas. Alguém tem algo a questionar no momento? Críticas, observações, enfim. Elogios também. A gente está num contexto desse cenário de produção cultural bastante complicado, né? E a Feira Preta, ao longo desses anos, a gente vem muito refletindo os processos de criação, produção, distribuição e consumo. Como é que vocês estão vendo esse cenário hoje para essa produção de literatura, especificamente de literatura negra, em que o processo de produção ele também está mais descentralizado? Hoje você tem o poder de fazer um livro por você mesmo sem depender de uma editora, né? O próprio Quilomboja faz isso há muitos anos.
qual é o contexto que vocês enxergam hoje, né? Que cenário é hoje, diante desse contexto político, econômico, de gestão cultural? O que vocês veem para o futuro? Assim? Qual a visão de vocês para o futuro? Para onde a gente está caminhando? Tem alguns processos, né? Funcionando? Então, porque assim, essa coisa de produzir seu próprio livro, é um estágio que a gente tinha assim, na década de 70, essa coisa de você fazer seu próprio livro não soava legal, assim, sabe? Assim, não é que soava legal, não é isso. Quero dizer assim, sabe, eu estou fazendo meu livro para o mercado, assim, para onde a gente circulava, nossa, ela não tem aquele selo daquela editora X, causava um constrangimento, mas a gente fazia, como mais falou, como o Kut falou, convicção, a gente fazia a coisa acontecer. Nós tivemos que impor isso. E agora é uma coisa tranquila, as pessoas, como você falou, fazem os seus livros, produção independente, tem uns que fazem com barbante, faz de todos os tipos. Na nossa geração, isso a gente nem acreditava, nem pensava em fazer uma coisa, um trabalho assim. E para a gente, nesse estágio, primeiro estágio, ter uma chancela de grandes editoras era muito importante, né? Mas que a gente não tinha o racismo, né, no Chava, que eles pegavam os nossos trabalhos, os conteúdos, jogavam no lixo os textos, quer dizer, eles nem davam uma devolutiva, ó, tá bom, não tá bom, sei lá, não davam essa rede de apoio, né? Então, a gente teve que descobrir entre nós mesmos essa rede de apoio e tá seguindo em frente, né? Assim, com essas novas editoras, a Malê, Nandiala, né? Eu acho que assim, a gente tem publicado, a gente tem feito a tiragem poucos, 1.000 livros, às vezes 2.000, 3.000 livros. E com isso que a gente trabalha, né? Eu acho que assim, hoje, quanto mais o país está, né, a questão financeira está crítica, com certeza bate na gente. Bate na gente enquanto o escritor participar dos cadernos, porque daí ele não tem esse recurso, porque às vezes ele não consegue tirar, né? Vai pagar algum aluguel, né? Para pagar cadernos, não que seja caro, mas para ele faz falta, né? E a questão mesmo de aliados. O que a gente às vezes consegue muitos aliados são os professores. Como mais falou, quando foi adotados os cadernos negros lá na UFBA, para a gente foi uma boa, né? Quando a Conceição Evaristo ela consegue que os livros dela sejam adotados em outros locais, é um suporte para a gente, né? Eu acho assim, sempre será, que nós, a convicção, nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando. A distribuição, se a gente for comparar, por exemplo, nós não somos associados à Câmara Brasileira do Livro. Isso pesa? Pesa. Pesa. Por quê? Porque são grandes editores, né? O presidente da Câmara Brasileira do Livro ele tem uma editora independente. Nós já tivemos um suporte quando teve uma Oriental, que é da editora Gente, ela foi presidente da Câmara Brasileira do Livro, ela deu um suporte legal para a gente, quer dizer, até onde ela poderia, porque assim, a Câmara tem associados, né, que vocês sabem, então ela não podia estar abrindo muito, mas o que ela conseguiu fazer, abrir espaços, né, nos jogar em contato com a Secretaria de Educação para a venda de livros, isso que falta para a gente, acho que falta incentivo do suporte de uma Secretaria da Cultura, da Educação, de todas como mais falou, né, os empreendedores são também os artistas culturais. Então, falta esse suporte para os autores, seja de cadernos, não seja de cadernos negros, aos autoras, de estar publicando, de estar... essa distribuição, que a gente... É um caos essa distribuição, porque 1.000 livros não são nada, se você pensar em termos de distribuição. Acho que você venderia isso para a Avenida Paulista, talvez nem sei se venderia para um condomínio. Acho que para o meu condomínio, talvez, o condomínio nosso, 1.000 livros. Né? Meu sonho, né, que realmente que a gente conseguisse sensibilizar o pessoal do movimento negro todo, as pessoas todas do movimento negro, seja escritores ou seja escritores, porque eu acho que 1.000 livros e fizesse um lançamento fechado, sem abrir, só o pessoal do movimento negro, sem não entrar mais ninguém, só com convite, a gente já vende, uma tacada só você venderia. Então, como a gente
É uma luta de uma formiguinha. Não sei se eu estou respondendo o que você está perguntando, mas é um trabalho árduo, sabe? Esse processo agora que é crise política, financeira, ela é tudo, né? Na verdade, a gente, infelizmente, me assusta que nós estamos num retrocesso, né? Então, nesse retrocesso, a gente não consegue espaço para lançamento, é desafiante. Ah, mas a gente, né? O Márcio já contou a história dos Cadernos Negros do lançamento. A gente, como Feira Preta também, a gente reuniu já 300 pessoas, até mais. Mas quando o processo político está complicado no país, essa parte também nos é negada. A questão racial aqui em São Paulo está desafiante. Então, todos os espaços, antes da gente abrir a boca, não pode, não dá. Antes de abrir, não sabe nem. E assim, e aquela coisa, e coloca a gente, 40 anos para muita gente, aqui nos espaços culturais, mas faz ali, ó, vai dali na praça, faz qualquer lugar. Qualquer lugar não está bom para vocês? Assim, como se fosse uma coisa sem importância, né? Não é, estou dizendo nós, eu e o Márcio, é a história de Cadernos Negros, a história de Quilomboja, a história de um trabalho, né? Como o Bruno que falou. E tem mães depoimentos, tem que ter testemunho igual a Igreja Evangélica, testemunho, gente. Tem coisa que as pessoas, que o Cadernos Negros transforma muita gente, até as próprias pessoas aqui, nós mesmos somos transformados para essa literatura. Então, eu vou passar a palavra para os outros, mas assim, eu acho que o cenário político, hoje em dia, está desafiante, mas nós estamos seguindo. Infelizmente, a gente está vendo que a coisa está voltando, né? A coisa da ditadura, é assustador isso. Né? Que a gente está falando isso, eu falei, nossa, mas era passado. A gente está falando em 78 isso. Mas, nossa, parece que a coisa está voltando e está assustador. Que tem pessoas até que apoiam isso. Nossa, mas era melhor. Jovens que nunca viveu isso, falam, nossa, mas acho que era melhor que voltasse a ditadura. Então, é um processo desafiante, mas que é complicado. Eu acho que eu vou um pouco na linha do que a Esmeralda falou. Acho que o golpe de 2016 tirou muito dinheiro da cultura, né? E quando se tira dinheiro, quer dizer, a gente que está ali na base, da metade para baixo da pirâmide, esse dinheiro chega cada vez menos, né, nos bolsos da gente. Então, quando você tira dinheiro da cultura, você tira dinheiro do produtor negro, principalmente, né? Mas assim, eu acho que a gente é uma ideia que circula há muito tempo já, né? E a gente tem que se fortalecer, eu não vejo outro jeito, né? Quer dizer, a gente tem que se fortalecer internamente, fazer essa pouca grana circular entre a gente. Eu acho que, para mim, é um dos caminhos. Como? Comprando nossos produtos, lendo nossos autores, divulgando nossos produtos, divulgando nossos autores. Eu acho que é assim que tem que ser feito, é assim que todo mundo faz, né? As outras comunidades fazem isso, acho que é assim que a gente não aprendeu a fazer, né? Ao contrário, né? A gente aprendeu que a gente tem que ser disperso, a gente aprendeu que a gente tem que desvalorizar, porque é o que a ideologia dominante coloca aí, né? Que tem que desvalorizar a produção cultural negra. É isso que a ideologia dominante coloca. Ela mostra isso na televisão toda hora, né? A Esmeralda falou aí da pouca visibilidade, né, de pessoas negras, que a gente colocou lá na capa do livro. A gente tem ali a Adriana e o Marco Xavier na capa do Cadernos 20. Naquela época que a gente fez essa capa, não havia... a internet era uma coisa pouquíssima ainda utilizada. A revista Raça estava surgindo, né? Então a revista Raça não divulgava muita imagem de pessoas negras. Então a gente não via a imagem de pessoas negras, né? Especialmente em capa de livro, né? Então o que a gente faz? Pô, vamos reforçar a nossa imagem, né? A gente fez no 18, depois fez no 19, depois fez no 20. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma produção de imagens negras fantástica. Às vezes eu abro a internet e eu vejo cada imagem aí fantástica que eu quero aquilo na capa do livro, né? Fico pensando, pô, maravilha, que lindo isso, né? Mas é isso, acho que a gente tem que se reforçar internamente, né? E contando com a ajuda com a colaboração das pessoas que são solidárias, né? E tem muitas pessoas aí que a gente vai descobrindo ao longo do caminho.
Em relação à produção, né, quer dizer, eu concordo com você. Hoje em dia, qualquer um pode ter um computador e um programa gráfico, pode fazer um livro. Lógico, dá para fazer. Acho que um livro, até no Word, você consegue fazer um livro, né? A questão é, esse livro vai ter qualidade? Esse livro vai atender a determinadas expectativas? Daqui a 5 anos, esse livro vai estar como? Entendeu? Esses textos vão estar como? Então, tem textos hoje... Olha, isso aqui foi feito em 99, né? 98. E tem textos aqui que você lê que são atuais, né? Então, às vezes você não sabe se o texto vai durar ou não, se o livro vai durar ou não. Só o tempo é que vai te dizer, né? Então, tem que ter qualidade, eu acho. Para mim, tem que ter qualidade. Qualquer um pode fazer, mas a questão é se vai ter qualidade artística, estética, né? Às vezes a gente não consegue atingir, mas a gente está sempre procurando isso. Bom, a sua pergunta é uma pergunta bastante complexa, evidentemente, mas eu creio que a gente precisa lembrar uma coisa. A situação está ruim no Brasil e no mundo, mas com relação à leitura, a situação nunca esteve boa. Há uns 5 ou 6 anos atrás, eu vi uma estatística de leitura per capita e fiquei admirado. Enquanto o Brasil lia 3 livros por ano, o Japão lia 23. E não eram livros de autoajuda, nem livros escolares, nem livros profissionais. Eram livros que as pessoas tomavam a iniciativa de buscar. Bom, então nós temos praticamente um país, em termos... Nós temos praticamente no Brasil um país não leitor. Um país que não lê. Pessoas que não leem. Eu vinha no táxi com vocês dois e eu lembrei do Lima Barreto, né? No Triste Fim de Policarpo Quaresma tem uma conversa entre alguns militares e dentre um deles ele se levanta e diz: olha, eu tenho orgulho de dizer a todos vocês que eu nunca li um livro. Orgulho. E ele dizia que o livro fazia mal, né? Bom, eu falei da fome no início da minha fala, né? Bem, as pessoas não foram ainda acordadas para o potencial da leitura, no sentido de saciar essa fome, que na maioria das vezes é uma fome inconsciente. Não? Eu citei as várias funções da literatura, mas as pessoas não sabem. Quando você não desperta para a leitura, inclusive numa certa idade, fica muito difícil você fazer leitores. Não é? O Márcio citou a missão, praticamente, do Cadernos, de criar leitores. Mas essa é uma missão árdua. Agora, creio que nós precisamos pensar algo que eu acho fundamental quando a gente vê esse quadro cinza, não é? Em termos de perspectiva de Brasil. Tem um escritor que não gosto muito da postura ideológica que ele tinha, mas ele disse uma coisa importantíssima. Ser pessimista no Brasil é muito fácil. Eu quero ser otimista. Então, nós estamos naquela fase que está todo mundo jogando a toalha. Entendeu? Está todo mundo jogando a toalha. Quer dizer, o Brasil não tem jeito, esses políticos são ladrões, são todos iguais, etc, etc.
Esse é o momento do desespero, como se nós retrocedêssemos, nós chegaríamos num tempo em que o Brasil foi o paraíso. E não é verdade. Quanto mais você retrocede, você vai encontrar ditadura, você vai encontrar várias ditaduras, você vai encontrar escravidão, você vai encontrar, sabe, uma série de momentos que, em relação ao momento que a gente está vivendo hoje, são muito piores para todos nós. Portanto, eu creio que é realmente o momento de a gente reabastecer nossas baterias, fazer o que o Márcio colocou, nos reforçarmos e ousar encontrar saídas. Ousar encontrar saídas. Porque se a gente deixa com que essa situação apague nossa luz, nós vamos ficar tateando no escuro. É preciso que a gente não permita que a nossa luz seja apagada, mas sim que ela torne-se cada vez mais incandescente, que é para a gente ir encontrando as saídas. Elas estão aí, o desafio está posto, os muros estão levantados, mas a nossa resistência, ela também está mais reforçada hoje. 40 anos de Cadernos Negros significa isso. Feira Preta significa isso. São iniciativas que há 50 anos atrás não existiam e hoje elas existem. Não faz mal que a maioria aqui esteja interessada em outras coisas, estejam conversando, não faz mal. Nós estamos aqui. Alguma coisa do que foi dito aqui está reverberando. E isto que está acontecendo aqui não está acontecendo apenas aqui, mas em várias partes do Brasil. Então, creio que é isso. Lógico que desafios são desafios, mas nós temos que persistir.